Tribunal Superior Eleitoral negou por unanimidade o pedido de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão e arquivou a acusação de suposto disparo em massa de mensagens nas redes sociais durante a campanha eleitoral de 2018. O julgamento terminou com o voto do presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, que disse que os elementos reunidos nos autos eram insuficientes para proferir decisão condenatória. A análise dos casos foi iniciada na terça-feira, dia 26, quando foi suspensa com placar em 3-0 contra a cassação. Hoje, na retomada do julgamento, houve consolidação de maioria com o entendimento do relator do caso. O ministro Alexandre de Moraes também foi contra a cassação. Agora, os ministros do TSE pedem que supostas milícias digitais sejam fiscalizadas. Por 7-0, o órgão entendeu que não existem provas, mas alertou que os disparos vão configurar abuso de poder econômico em 2022. Alexandre de Moraes declarou que a justiça não pode ser tola. A justiça é cega, mas a justiça não é tola. Nós não podemos aqui criar de forma alguma o precedente avestruz. Todo mundo sabe o que ocorreu. Todo mundo sabe o mecanismo utilizado nas eleições e depois das eleições. Então, uma coisa se há a prova específica da imputação. Agora, não se pode aqui, de uma forma, como eu disse, criar um precedente avestruz, dizer, não ocorreu nada. Isso é fato mais do que notório que ocorreu. Para Alexandre de Moraes, o Brasil foi pego de surpresa pelas supostas milícias digitais que agiram durante a eleição de 2018. O ministro Luiz Edson Fachin defende medidas para que a alegada atuação equivocada nas redes não se repita no próximo pleito. Mas adota fundamentos autônomos para a solução da questão. Teor das mensagens, nesse contexto, se continham propaganda negativa ou informações efetivamente inverídicas. Segundo, de que forma o conteúdo repercutiu perante o eleitorado. Terceiro, alcance do ilícito em termos de mensagens veiculadas. Quarto, grau de participação dos candidatos nos fatos. E quinto, se a campanha foi financiada por empresas com essa finalidade. Ao acompanhar o entendimento de Luiz Edson Fachin, o ministro Luiz Roberto Barroso fez um alerta. Na opinião do magistrado, é preciso coibir os disparos em massa, mas sem cercear liberdades. Nós levamos muito tempo para nos libertarmos da censura estatal e, portanto, não queremos agora criar um novo mecanismo de censura. Portanto, o mundo inteiro está discutindo nesse momento, todos os países, o equilíbrio possível e necessário entre a preservação da liberdade de expressão e a preservação de um espaço público que não seja dominado pelo ódio, pela criminalidade e pela desinformação. O pedido de cassação da chapa foi feito pelos partidos da coligação formada por PT, PCdoB e PROS. É com esse destaque que a gente abre então a edição desta quinta-feira de Os Pingos nos Is. A gente vai direto a Brasília, análise de José Maria Trindade. Salve Zé, boa noite. Pois é, né? Houve sim disparos. Está comprovado que o PT usou e abusou, mas perdeu a eleição. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite, Ana. Boa noite a todos. Olha, eu previ exatamente este final com o Tribunal Superior Eleitoral colocando ali posições muito importantes, e esta foi uma sessão que vai marcar a época, viu? Não foi uma sessão simplesmente para arquivar um pedido injusto de cassação do mandato de uma chapa eleita pelo povo. Esse processo se arrasta desde 2018. Era campanha eleitoral, disputa do segundo turno entre o presidente Jair Bolsonaro e o poste de Lula, Fernando Haddad. Lá atrás, houve a história de que um grupo de empresários teria impulsionado internet em favor do presidente Jair Bolsonaro. Foi real. Mas a campanha não sabia. A campanha do presidente Jair Bolsonaro, e muito, foi feita através de pessoas que queriam ficar livres do PT. E houve em várias regiões, todo mundo sabe disso, empresários, pessoas comuns, que simplesmente pegaram fotografia do Bolsonaro, sempre colocando nos lugares, todo lugar que passava tinha uma fotografia dele,
Foi a campanha que mandou? Não, eles que fizeram. O impulsionamento é legal. O que eles falam, o que eles dizem, é de que houve o uso de dados falsos, de pessoas idosas que pegaram laranjas e mais, de que não houve prestação de contas da campanha oficial. Não houve prestação de contas porque a campanha não gastou nada. Isso foi uma iniciativa deles lá. Agora, o PT tinha aquela dinheirama toda, tinha acabado de sair do poder, ainda tinha muito dinheiro guardado e impulsionou com força, sim. Todos impulsionaram. A campanha de boa parte do Congresso Nacional foi feita exatamente nas mídias sociais. Isso não é segredo para ninguém. O que eu estranho, e estranhei sempre, estão aí nos textos publicados aqui na página da Jovem Pan, é de que uma reclamação, duas, aliás, que restaram, de campanha de 2018 para uma justiça que só cuida das eleições, né, tenha agora sido decidida. Isso tinha que ser decidido lá na campanha eleitoral. Não é verdade? Eu sabia da jurisprudência, eu disse aqui, não havia nenhuma indicação de que um impulsionamento ou outro feito por uma pessoa longe lá tenha provocado o tal desequilíbrio eleitoral, ou seja, que tenha virado tantos votos que possam mudar o resultado das eleições. Isso não houve, por isso, arquivado. Agora vamos ao artigo 2º. O Tribunal Superior Eleitoral sacou o chamado kit contra fake news. E espero que funcione esse tal kit contra fake news. O ministro do TSE me disse que será rigoroso e que o Supremo Tribunal Federal vai vencer as fake news e que há um cuidado. E esse cuidado colocou como vítima o deputado Fernando Francischini, um deputado que lutou bravamente contra o PT, um deputado que foi lá buscar a cassação da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele é deputado estadual, filho dele deputado federal. E o que ele fez? No último dia da eleição, ele fez uma live e colocou desconfiança sobre as urnas eletrônicas. O TSE cassou o mandato popular do deputado Fernando Francischini. Aí há quem diga, mas já está no final. Ele deve cumprir o mandato, porque vai ao Supremo, tem os embargos de declaração, embargos declaratórios, né? E aí ele continua no cargo mas vai ficar inelegível por 8 anos, ou seja, 2 mandatos. Isso é uma covardia com o deputado Francischini para uma dificuldade que até o Tribunal Superior Eleitoral concorda e define como não houve previsão para esse tipo de eleição através das mídias sociais. Então, o que vem agora é a realidade, a nova realidade. O Tribunal Superior Eleitoral define como jurisprudência que falar mal de urnas eletrônicas pode dar cassação do registro, ou seja, cassação da possibilidade de candidatura. E isso será aplicado nas eleições do ano que vem, né? Isso é uma realidade com a cassação de Francischini. E com essa rejeição da cassação da chapa Lula-Mourão, ficou evidente que os ministros fixaram ali como jurisprudência de que impulsionar de maneira irregular a internet vai ser também motivo de cassação de registro de candidatura e de mandato. Então, esse é o tal kit contra fake news. E quem é que vai definir o que é fake news? Os tribunais superiores, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral. Veja que perigo. O TSE, eu tenho repetido aqui, a Constituição garante, mas eu acho exagero, né? O TSE faz a programação, produção, execução, fiscalização e depois julga as eleições. Quer dizer, nunca houve tanto poder nas mãos de uns tribunais. Eu falei aqui, o Augusto deve se lembrar da história de que é o único poder que legisla. O Tribunal Superior Eleitoral legisla, faz normas, e a normatização, que ele regulamenta as brechas não definidas pelo Congresso, e são muitas brechas, tem valor legal, é lei. Então, veja que poder concentrado no Tribunal Superior Eleitoral. Então, parece inocência, mas eu acho um presságio muito forte de que o TSE vai tirar o coelho da cartola e dizer o que é fake news,
que eu já disse aqui que é fake news, agora é a opinião do outro, né? Bom, e daqui a pouquinho a gente fala em detalhes sobre essa decisão que o Zé mencionou, da cassação do deputado estadual Fernando Francischini. Antes, a sua análise, Guilherme Fiuza, sobre a rejeição dessas ações que pediam a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Boa noite para você, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, e boa noite a todos. Bom, nós vamos falar aqui exclusivamente do que nos está oferecendo o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Nós vamos falar só do que os ministros dessas cortes estão nos oferecendo, né? Para não parecer que nós implicamos com o STF, que nós temos má vontade com o TSE. Então, o que nos oferecem essa Corte Suprema, né, que tem aí o seu desdobramento eleitoral? Nos oferecem uma história, né? Uma corte judiciária nos oferecendo uma história. A primeira parte dessa história é a seguinte: a cassação de um deputado porque falou mal de urna eletrônica. E nós vimos o ministro Barroso dizendo que não podemos transigir com supressão de liberdade de expressão. Ministro Barroso, o senhor considera que seja o quê? Cassar o mandato de um deputado, suprimir o seu direito de representar aqueles que lhe deram seus votos, não é isso? Que lhe deram o seu mandato. Os senhores acabam de cassar isso porque ele faz um juízo sobre o funcionamento de um sistema eleitoral que tem vulnerabilidades, como o senhor sabe. Então, o senhor está querendo dizer que está impondo uma realidade construída de que o sistema não só é invulnerável, como não é passível de crítica? Bom, essa é a primeira parte da história, né, que está plantada dessa maneira, muito mal plantada, não indica sobriedade nem idoneidade na condução desse processo. Começa muito mal. E desdobramos aí nesse pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes, que é um pronunciamento que poderia ser de um tribuno, né, de um orador, de um palestrante, mas não de um magistrado. Ele está falando sobre a justiça não é tola. O que ele quer dizer com isso? A justiça não é tola. Os brasileiros acham que a justiça é tola. Ele diz que não existe a justiça avestruz, e nós prosseguimos ali sofregamente, né? Nessa lógica. A justiça não é avestruz. E sabe o que ele conclui? Sabe o que ele queria dizer com isso? Que o que aconteceu todo mundo sabe. Mas como assim, ministro? O senhor é um magistrado se pronunciando numa decisão, num julgamento, numa sentença processual. O que aconteceu todo mundo sabe? Não, então o senhor conte para nós. E conte no processo. Porque todo mundo sabe nunca foi elemento do direito. Não está na Constituição, não está no Código Penal, não está no Código Eleitoral, todo mundo sabe. Agora, o todo mundo sabe, como acaba de dizer o Zé Maria Trindade, é que o PT foi condenado, o candidato do PT foi condenado por suposta aí manipulação de comunicação digital. Pois bem, mas o ministro Alexandre de Moraes está se referindo à campanha do Bolsonaro, né? Porque estava em questão a chapa Bolsonaro-Mourão. Então ele está meio dizendo assim, todo mundo sabe que houve uma conduta irregular, mas não apareceu exatamente a materialidade. Isso é um péssimo ambiente, porque isso soa como um aviso, isso soa como um recado, eventualmente intimidatório, né? Então, nós vamos partir para o seguinte ambiente: a ideia de que não pode haver fake news,
de que o uso de redes sociais, WhatsApp, que são as comunicações modernas de massa. Não venham com essa história, todos os senhores se comunicam dessa forma, todos os senhores recebem e repassam materiais por redes sociais, se pronunciam por redes sociais, por WhatsApp. Não é assim que se dá a comunicação moderna, mas parece um aviso. Dependendo de quem estiver usando. É claro que campanha política se faz assim, é claro que convencimento se faz assim. Mas se um deputado é cassado porque emitiu um juízo sobre urna eletrônica, então os senhores confirmem, por favor, a nossa avaliação. Os senhores estão dizendo que os senhores vão decidir quem pode falar ou não nas redes sociais durante o processo eleitoral? É isso que nos parece. Porque se o motivo de uma crítica justa, e mesmo que não se consumasse essa crítica como exatamente o fato, você está levantando uma opinião, você está levantando uma dúvida, ministro Barroso, isso não pode, o senhor não está preocupado com a censura, o senhor não está preocupado com a supressão do direito tão arduamente conquistado, como o senhor assinalou muito bem. Mas o senhor, então, assiste e participa da cassação de um parlamentar porque criticou um sistema que é criticável? Então, é essa a demarcação para o processo eleitoral de 2022. Os senhores decidirão quem pode usar ou não a rede social? Se não for isso, os senhores precisam esclarecer, porque foi isso que ficou parecendo após essa sessão e esses pronunciamentos. Bom, e já que o Zé e o Fiuza já falaram sobre essa decisão, então a gente traz em detalhes agora para que a Ana e o Augusto também comentem. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta quinta-feira cassar o mandato do deputado estadual Fernando Francischini, acusado de disseminar supostas notícias falsas sobre as urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições de 2018. É o primeiro caso de um congressista cassado por difundir alegadas fake news. A decisão fixa a cassação do mandato de Francischini e sua inelegibilidade por 8 anos a contar de 2018. O deputado ainda pode recorrer da sentença. Francischini foi processado pelo Ministério Público Eleitoral do Paraná após fazer uma live durante o primeiro turno das eleições de 2018 citando fraudes nas urnas. Na ocasião, ele era deputado federal. A decisão do TSE contra Francischini abre caminho para a Corte Eleitoral usar o mesmo entendimento contra o presidente Jair Bolsonaro por aquela live de 29 de julho, na qual ele falou sobre a segurança das urnas eletrônicas e criticou o sistema de votação. Uma condenação poderia tornar Bolsonaro inelegível em 2022. Ana Paula Henkel, boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor, Zé, Fiuza, mestre Augusto Nunes e nossa audiência maravilhosa. Bom, Vitor, interessante que o mesmo argumento que o deputado poderia usar foi usado hoje aí pelo Alexandre de Moraes, ou seja, eu não tenho provas, mas todo mundo sabe. O mais incrível disso tudo é um ministro de uma corte constitucional, um ministro que deveria se atrelar absolutamente à Constituição, dizer que não precisa de provas. Eles sabem. Isso é inacreditável. Isso, para mim, é o ponto mais grave dessa história toda, né? Ele dizer aí do precedente avestruz, né? Ou seja, a necessidade de provas daqui para frente será apenas um detalhe no nosso Estado democrático de direito, se é que ainda temos um, porque um ministro de uma corte que vai, esse ministro presidir o TSE no ano que vem, numa das eleições mais importantes do nosso país, colocar um pequeno detalhe em qualquer processo, provas, ele dizer que ele sabe que teve disparos em massa e que isso interferiu nos resultados, apesar de não ter provas. Isso, para mim, é o mais grave, porque abre um precedente muito perigoso aí. Qual é o crime? Disparos em massa? Qual é o crime? Fake news? O que é fake news? Quem decide o que é fake news? E isso tudo, Vitor, para mim, vem da questão de 2019, do então candidato Jair Bolsonaro derrotar todo um establishment aí pendurado em dinheiro,
PT, PSDB, outros partidos satélites, e então um deputado considerado um outsider, digamos assim, que não fazia parte da patota do Deep State, ele conseguiu aí se eleger presidente com muito pouco, exatamente usando as redes sociais e a militância orgânica. Agora, o interessante disso tudo também, Vitor, é que assim que saiu a notícia que o Alexandre de Moraes anuncia prisão para quem fizer disparos em 2022, uma jornalista da Folha, a Patrícia Campos Melo, logo retuitou a notícia dizendo o seguinte: e nós, jornalistas, continuaremos investigando. Só lembrando que tudo isso, muito disso também começou com uma reportagem da jornalista da Folha, e só para recordar um resultado aqui recente que saiu na Oeste, Folha é condenada a indenizar Luciano Hang, dono da Havan. A reportagem acusava o empresário de ligações com supostos disparos em massa contra o PT. O jornal terá que pagar R$100 mil ao empresário. E aí ontem o Luciano Hang foi ao Twitter e tuitou o seguinte: a Folha e a repórter Patrícia Campos Melo, convidada para falar de fake news no TSE, foram condenados ano passado a pagarem R$100 mil para mim, Luciano Hang, justamente por divulgarem mentiras, mancham reputações, propagam notícias falsas e fazem seminários por aí. Em relação ao Barroso, aí a fala do ministro Barroso, né, ele disse sobre chega de censura estatal, mas hoje está muito claro que nós estamos vivendo aí sob uma censura jurídica. Um tribunal e ministros que deveriam ser constitucionais viraram políticos ativistas e que adoram legislar, né? Até 2022, nós veremos muitas atrocidades, ou no mínimo tentativas de atrocidades, que aí nós teremos que colocar os pingos nos is e não deixar que a nossa liberdade de opinião acabe virando um crime, como pelo que veremos ao longo do programa aí. Hoje, falar o que você pensa é perigoso demais e pode dar até cadeia. Você pode ser até condenado a ser extraditado de um país para o outro porque você tem uma opinião diferente daqueles que andam aí se achando donos do Brasil. Rapidamente, Augusto, antes do seu comentário, a gente traz aqui a palavra do deputado Francisquini, que se manifestou publicando um vídeo nas redes sociais. Vamos acompanhar. Dia triste, mas histórico na luta pelas liberdades individuais. Sempre fui um deputado combativo e com honestidade de propósitos. Lutei contra a corrupção para retomarmos o nosso país. Eu lamento demais esta decisão que afeta mandatos conquistados pela vontade do eleitor. Agora eu reassumo o meu cargo de delegado na Polícia Federal, mas não vou desistir. Nós vamos recorrer e reverter esta decisão no STF, preservando o voto e a vontade de 500 mil de eleitores paranaenses. Agora sim, a opinião de Augusto Nunes sobre essas duas decisões de hoje do TSE. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, meu irmão Guilherme, minha querida parceira Ana Paula, compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. Vou procurar ser conciso e fazer alguns comentários aí sobre pontos, né, que você, Vitor, apresentou aqui, porque são muitos, tá? Vou procurar ser rápido. Primeiro, o Supremo não é tolo, não acho o Supremo tolo. Eu acho o Supremo metido a esperto. Eles é que tratam como tolos os brasileiros. Quer dizer, no cravo e na ferradura, num dia em que a justiça eleitoral, que não existe nos países mais adiantados do mundo, evidentemente, né, se dobra a realidade e não caça a chapa Bolsonaro e Mourão, um deputado é cassado porque duvidou das urnas eletrônicas. É proibido duvidar. Não se pode mais falar de ministros do Supremo, não se pode duvidar agora das ideias que são encampadas pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, então. O que é fake news? Nós perguntamos desde o primeiro momento e não vem uma resposta.
O que é fake news? É a velha mentira? Então tá. Então a campanha do Lula, a campanha da Dilma, no caso, em 2014, pode dizer que se o adversário for eleito, a comida some da mesa do pobre? Isso é fake news? É jogada eleitoral? É legítimo? Quem vai decidir o que é fake news? Onde é que está regulamentado isso aí? Qual é o capítulo, o artigo do Código Penal que estabelece esse crime e punições para ele? Em que ele... O disparo em massa. Quando é que começa a existir o disparo em massa? A partir de quantos recados você distribuir, de quantos robôs você usar. Você julga o Bolsonaro, que fez uma campanha evidentemente franciscana, não gastou dinheiro, os outros gastaram muito mais. O PT continua gastando 500 mil com a viagem do Lula, só com uma, tinha dinheiro na época, gastou para burro, e disse que o dinheiro, em 2014, em 2018, pintou o adversário como um bandido. Isso pode? Quem estabelece o que é verdade ou mentira? Porque fake news é a mentira de fraque. A mentira existe desde a primeira campanha eleitoral. Você tem que educar o povo para discernir, né, entre as bobagens que houve, o que é verdade, o que não é. Eu vou de novo dar esse exemplo. Em 1945, espalharam que o brigadeiro Eduardo Gomes dizia que não queria o voto dos marmiteiros, que seriam os pobres aí do Brasil. Veja se algum candidato pode dizer isso. Ele estava bem, aparentemente à frente do seu adversário Eurico Dutra, perdeu a eleição. Nunca houve mentira. O Jânio Quadros não foi uma mentira em si. Ele dizia que ia dar um jeito no Brasil, jogou numa crise tremenda. Tá? Quantos farsantes não foram candidatos? O Lula não dizia que ia restabelecer a moralidade? Não dizia que ele era o único honesto nesse monte de corruptos que povoavam os três poderes? Ele não disse que havia pelo menos 300 bandidos no Congresso? Isso é fake news? Não é, quer dizer, estão descobrindo a pólvora porque estão legislando sobre tudo os juízes do Supremo. E agora caçam um deputado porque ele cometeu um crime de opinião. O Brasil criou a figura recriou-se a figura do preso político. Nós já temos presos agora caçados por uma declaração política. A eleição do Brizola, que ele venceu no Rio como governador, houve um caso de deturpação do resultado, deformação do resultado das urnas, que se não fosse pilhado em flagrante a tempo, mudaria o resultado da eleição. Quantas fraudes não existiram? Agora vem o Supremo e diz, a partir de 2022 não teremos mais fake news. Dizer que o Lula é corrupto é fake news? Dizer que o Lula é ladrão é fake news? Onde é que está esse limite? Quer dizer, vão legislar sobre a verdade e vão legislar sobre crimes de opinião que não existem. Esse é o Supremo que temos. Não é um Supremo tolo, não. É um Supremo perigoso.